Maria. Ei, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Boa noite, boa tarde, bom dia. E hoje, assim, todos os convidados que vêm aqui são muito especiais. A gente só traz top das galáxias, essa gente. daqui Se não for... foi uma mágica, de um tal jeito, né, para conseguir tê-la aqui. Esse aqui foi tipo a ginástica da agenda. E aí já tomamos uma decisão, já vamos gravar 2 episódios de uma vez. Então vai ser esse o da semana que vem, porque é muita coisa bacana que tem para ser compartilhada. Eu já vou falando logo, hoje a gente está com a Deise Quintão. Poderia falar muitas coisas, né? A Deizinha, gente, que aí em alguns episódios para trás, disse, não, a doutora Deise, não é a Deise, como se todo mundo conhecesse, né? A Deizinha para alguns, doutora Deise Quintão, e para os seus pacientes, tia Dedê. Tia Dedê. Para alguns, Deizoca. Alguns que vão lembrar aí da velha guarda Deizoca. Médica, pediatra, apaixonada pelo que faz, atualmente residente em Viçosa, tem um currículo vastíssimo, mas hoje a gente tomou a decisão de dividir o tema em 2 momentos. Por quê? Ela vai falar um pouco da questão da pediatria, vacinação, outros elementos, e aí a gente fala mais do currículo médico dela, mas hoje ela veio aqui para falar como mãe. A Deise, né? Mãe. Ela tá aí famosíssima agora porque escreveu um capítulo no livro Elas... mulheres, né? Histórias que iluminam, escolhas, desafios e transformação, que é o livro que a Nádia Bueno, que já esteve aqui com a gente, que é a organizadora, reuniu várias mulheres com histórias, e a Deise tem um capítulo aqui que se chama O Quarto dos Sonhos. Isso mesmo. Que é lindo, né? Lindo. Eu fiz o prefácio do livro, gente. Tá achando o quê? Como diz minha mãe, você acha que eu sou pouca bosta? Não, eu sou um pinico transportante. E aí, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história. A gente queria ter trazido a Deise logo depois do episódio da Isabela, do projeto BIT. Bitai. É Bitai? Não é Bicha. Eu acho que é Bicha. Bicha. Eu só sei que a palavra é hebraica e era o nome da mulher, que é Dr. Moisés. Uau. Foi uma aula pra gente aqui. Nossa senhora, sensacional. Se você não assistiu esse episódio, por favor, volta assista. Lá. Esse episódio é um projeto que é de defesa, assim, de acolhimento às mães que têm gravidez indesejadas. Então já salvou 80 bebês do aborto. Um movimento pró-vida. Pró-vida. E já encaminhou 8 para adoção. Maravilhoso. Maravilhoso. Então é lindo isso, você né? Falar, repita. Aí eu falei, poxa, seria legal na sequência ter a Deise, mas aí a gente não conseguiu, mas não tem problema, temos agora. Então, querida, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Vocês falaram aí de agenda, né? Logo antes de vir para cá, acabei de gravar um videozinho no carro, falando que tudo é providência, né? Se encaixe, Deus foi me ajudando a me cuidar para eu conseguir estar aqui mais tranquila, providenciou lá o meu cabelo, a maquiagem, com os profissionais maravilhosos que Ivna sempre indica, a gente vai formando essa rede de amor, de cuidado e contando com essa providência de estar aqui. Então, eu agradeço muito, obrigado pela paciência com meus horários. Veio direto de Confins para cá, gente. Chegando de um congresso de pediatria, né? Mas isso a gente vai falar depois. Querida, eu quero que você conte para nós, eu vou começar da seguinte parte. Conheço a Deise, já tem muito tempo do nosso trabalho de Universidade de Sinovares, mas era um contato mais virtual, né, Deise? Isso. E aí, fui organizar o meu primeiro Viva Sua Real Beleza no ano de 2018. Isso. Estava ali uma mulher sentada, era a Deise, assim, um semblante muito triste, né, e ela foi premiada. Né, você ganhou qual foi o prêmio mesmo? Foi um prêmio. Foi o melhor prêmio. E eu falei assim, eu vou ganhar, que era um vídeo com a produção. Foto, era uma super produção. E aí eu vou passar a palavra para ela, porque naquele contexto em que ela estava ali, né, tentando se redescobrir como mulher, né, o sonho de ser mãe foi tão intenso, né, que acabou anulando a Deise mulher, né, Deise? Deise, arreda um pouquinho sua cadeira para cá, porque seu cabelo tá tão bonito que tá até tampando um pouquinho o rosto. Isso, aí, pode olhar para cá. Isso. Então, Deise, conta pra gente o que acontece ali no evento e desenrolar, que vai culminar no capítulo do livro, Quarto dos Sonhos. Essas 2 mulheres aqui na minha frente me deixam novamente emocionada, porque eu conheci há muito tempo nas pregações, me inspirava como profissional, que hoje eu falo que eu sou uma profissional do reino, e hoje também considero uma mãe do reino, né? Quando eu estive lá esses dias, a gente colocou um take do lançamento desse livro, que todos os filhos que chegam para nós, a gente tem apenas a guarda temporária,
e a gente quer entregar melhor, a gente deve entregar melhor, né? Então, hoje eu digo que a minha profissão também é ser uma mãe do reino, devolver seres melhores para o mundo, aí, seres do reino, né? E ficava ali admirando, e admirava, apaixonava com as fotografias de Ivna, assim, ficava totalmente, assim, admirando mesmo e tudo. Todas as fotografias de família que ela fazia, da família dela e de famílias, aí isso tocava mais ainda no meu desejo. E depois ela começou a fazer de mulheres, e isso para o evento. E como eu vinha no processo de querer ser mãe e de estar ali vivendo o momento da propedêutica da infertilidade, eu estava totalmente esvaída de beleza, assim. Então, na hora que falou, viva a sua real beleza, eu olhei e falei assim, eu preciso estar lá, porque qual a beleza que há aqui? Não havia nenhum brilho interno nem externo. Acho que só tinha quando eu estava no hospital. O Rodrigo vivia falando, meu esposo, eu deixei aqui a laranja, vocês estão me devolvendo o bagaço, porque era... Nossa Senhora! Era mais ou menos... Enquanto eu estava lá, eu estava plena, porque todo mundo via, mas assim, fora de lá, né? E com certeza a gente fala lá também que a gente até mergulhou um pouco num trabalho em excesso para fugir dessa realidade da casa, da realidade do casal. O casal entra em crise, então, se você está em crise ali com o seu marido e não se achando bonito, isso vai só afundando, né? Então eu cheguei lá assim, esvaída de beleza por dentro e por fora. E aí uma das imagens que eu fiquei assim, grudada nela, era aquele deserto com a terra toda craquelada assim, e apareceu uma flor lá no meio daquele deserto. E a mulher que vive a esterilidade, ela sente como um deserto mesmo, é como se a gente seca, né? Ficasse seca, uma terra seca. E é muito comum, outras também dizem isso, já ouvi outras mulheres partilhando isso comigo, pela sensação ali de incapacidade de gerar a vida mesmo. E aí eu fiquei focada, e foi um momento transformador, porque eu saí de lá impulsionada, tanto que eu saí contratando a consultora de imagem, porque eu precisava de dar um trato, né? Saí de cabelo preto, comprido, para corte curto, de mechas, e fui fazendo uma transformação. Com a Cris Lucena. Aí ela mudou, né? Aí foi assim, porque realmente eu precisei de fazer uma transformação de fora para dentro. Aquele momento foi importante, e aí foi resgatando uma série de coisas, e aí o processo ali que estava super demorado da maternidade foi virando a chave bem rapidamente. E aí quando eu fui entender essa história, porque ela foi fazer um ensaio fotográfico, foi me contar em detalhes, eu queria que você contasse aqui pra gente rapidamente, Daisy, o que é abortar um filho adotivo. Eu acho isso tão forte quando você fala, eu sofri o aborto de um filho adotivo. Quando você pega o Uber, aquela história. Quando a gente está ali na fila de adoção, a gente... Então, quer dizer, você tinha um sonho, tem um sonho da fertilidade, percebeu, como você falou, a propedêutica da infertilidade, foram para a fila da adoção. Então, isso já estava uma coisa resolvida para vocês. Não importa adotar, a forma, né, que o filho vai vir, importa que ele venha, né? Isso. Aí, em 2017, o que é lindo, porque foram várias teocedências na nossa história com nossos filhos. E aí, em 2017, eles estavam nascendo, em fevereiro. E foi quando a gente fez o cadastro na fila da adoção. E desde que a gente conta lá o quarto dos sonhos, nós começamos a ajoelhar e orar pelos filhos que a gente ainda ia conhecer, se estivessem vivos ou não, e orar também pela família, pela árvore genealógica, pela cura de gerações, por toda essa transformação. Então, eles estavam nascendo ali. E aí, nesse período, a gente faz ali, né, esse grupo de adoção, a gente vai se inspirando nas outras histórias, e aí a gente fala que a gente está gestante quando o cadastro está completado. Então, a gente fica lá no processo que a gente está habilitado. Então, se passam por todos os processos, e eu defendo que o processo tem que ser assim mesmo. Você vai tirar alguém de uma condição para passar para outra condição, tem que ser em muita segurança. E aí esse processo foi todo demorado, e até ali estava tudo bem. Só que o juiz manda um oficial lá na casa da gente para entregar um documento. E a minha cunhada, que já tinha vivido a adoção, quando chegou esse oficial lá, ela falou: se o oficial te entregou o documento é porque você está habilitada. Agora é só esperar. Aí eu saí contando para todo mundo: estou grávida do coração. Cheguei igual um sol, assim, iluminando. Estou grávida. Como assim está grávida? Grávida do coração, agora vou esperar. E aí eu fui descobrir
tô lá no curso dessa escola de saúde pública e o pessoal me passou num grupo assim, olha, se você ligar nesse número aqui, a mulher te fala onde que você está na fila. Porque até ali você não tem ideia em que número você está da fila. Na hora que eu liguei lá... o quarto do bebê já montado. O quarto do bebê pronto, né? Só não tinha os móveis. Tudo já tinha o local e era onde a gente fazia os momentos de oração lá, como quarto dos sonhos. E aí, na hora que eu liguei, a mulher falou assim, não, o seu nome não está na fila. Eu falei, não, mas como assim? Não está. Eu falei, como assim? Ela não está. E aí, para mim, aquilo foi um aborto, porque eu saí no Uber, fui chorando. Aí o moço começou a pegar lenço, me dar lenço para enxugar as lágrimas. Ele falou assim, o que foi? Eu falei, eu sofri um aborto. Ele, qual hospital que nós vamos? Eu falei, não, é para casa. O aborto só está dentro do meu coração. Não entendeu nada, né? Absolutamente nada. E aí, porque o documento, na verdade, era para eu fazer uma correção de um documento que eu tinha pegado na internet, que não era exatamente como devia ser, gente. E cada vez que erra um documento desse, é mais uns 60 dias para rodar todas as mesas que precisam. Então, ali a gente zerou e foi por isso, coincidiu com mais um momento de tristeza, dessa espera ali. E aí então ela chega para o Viva Sua Real Beleza com esse histórico, né? Tipo assim, além de ter infertilidade, eu vivi esse aborto e aí o casal foi começando a viver uma crise, assim, eles trabalhando muito, separando, etc. E aí, no dia que ela esteve lá para fazer as fotos, a gente conversou muito e eu tinha a imagem de Nossa Senhora de Caná. E eu senti no coração que eu precisava presenteá-la. É a versão maior. Essa eu trouxe para deixar aqui no estúdio de presente para o Aldo. Né, Aldo? Só para as pessoas Essa vai verem, ficar né? Aqui. Eu vou deixar pertinho aqui para vocês verem. Ela tem uma Duas coloca ali talhas. para nós, João Pedro. Pega ela bem pertinho ali. Tem jeito? Porque aí vai mostrar os detalhes. Você coloca ela bem na frente da câmera ali para nós. Essa aqui? É. Olha aí, Aldo, se consegue colocar. Na verdade, ele tá... Aí, passa mais um pouquinho. Peraí, a câmera. Ai, ficou lindo com a Ana. Não, é porque o foco tá nela. Tá na Enfim, dela. Segura você a imagem desse, pronto, é mais fácil. Resolve. Aí, pronto. Aí. Então ela veste cor de rosa, ela tem 2 talhas que significa o casal. Eu tenho uma dessa também. E quando eu percebi que ela estava assim, precisando desse olhar aí pro casamento, eu falei assim, eu senti no coração. Eu peguei a imagem grande que eu tinha e dei para ela de presente a imagem de Nossa Senhora de Caná. Ok? Ela, ai, que lindo, não sei o que e tal. Aí, alguns dias depois, ou semanas depois, não sei o que aconteceu, a história da assistente social. Pois é. Quando te liga. E aí, a gente vai ter, vou ter que dar spoiler mesmo, Pode né? contar, Quando nós vamos claro. contando a história, ela tá aí. Quando a gente começou lá atrás, um pouquinho antes de entrar na fila da adoção, uma única vez eu achei que estava positivo, que eu estava grávida, uma única vez atrasou, fui fazer o teste, e aí a gente quer programar tudo na vida, e é o meu grande aprendizado, que a maternidade ou a falta da maternidade nos dá, é que a gente não tem controle de nada. A gente sabe disso, mas precisa cair essa ficha, né? E aí eu estava ali programadinha, saí do hospital, passei em frente à farmácia, combinei com o Rodrigo a missa, porque eu ia mostrar o resultado para ele na missa. E aí a Araújo ali em frente, ao João 23, fui correndo para lá, fiz a mulher liberada eu ir no banheiro para eu fazer, que eu precisava de fazer aquele teste. E ela, vou deixar só para você. Eu fui lá e fiz, e negativo. Então eu fui para a igreja para esperar o Rodrigo e ajoelhei e chorava, mas chorava muito, muito, porque era a única vez que eu tinha tido esse atraso, então eu estava muito confiante que ia vir positivo. E aí o padre chegou do meu lado, eu estava do lado do confessionário, não sabia. Aí o padre falou assim, você é a primeira da fila? Eu, fila de quê? Ele da confissão. Eu falei, não era não, mas deve ter um pecado muito ruim aí, porque eu não consigo, pensei, eu não estou conseguindo engravidar, vai que tem alguma coisa aí que está travando, vou confessar logo. E aí comecei a confessar e não parava de chorar, não parava, confessei chorando, terminando chorando. E aí o padre virou para mim e falou assim, minha filha, pode parar de chorar, porque eu ainda vou batizar um casal de gêmeos seu. Olha. E aí eu olhei para ele e falei assim, padre, qual que é seu nome? Ele, de Jorge. Eu falei, padre, eu vou te achar. Eu vou achar o senhor. Porque o senhor, foi Deus falando agora. Eu senti Deus falar comigo profundamente. Ele falou, pode me achar, filha, de Jorge. Aí fui para a missa, esqueci que não estava mais grávida, né? Aí tô lá, o Rodrigo chegou e eu falei assim, nossa, Rô, nós vamos ser pai de gêmeos. Ele disse, aí ele, nossa, eu falei, não, mas eu não tô grávida.
sim, é fácil ser marido de Deise, né? Super fácil. Facinho. Aí eu fui e contei para ele, pedi silêncio, a gente só partilhou com a doutora Filó, que é pediatra, né? Que mulher de Deus, muito abençoada, que conta várias histórias de intimidade dela com G. E eu falava, G é Jesus, né? Que ela chama o G. E eu falei assim, Filó, contei no outro dia, falei assim, eu fico tão impressionada quando você fala que Deus falou, e dessa vez eu senti que Deus falou. Ela falou, então, minha filha, se ele falou, tá falado, é só esperar. Bem ela falando mesmo, né? Ela é muito prática. Ela falou, você falou, tá falado, e vamos esperar. Isso 4 anos antes das crianças chegarem. Então, foi tudo caminhando, e as bodas, e ali as talhas, e eram nós dois, e era um casal de gêmeos, e era tudo junto ali nessa oração. E aí, quando a gente passa no processo da adoção, você passa com assistente social, com psicólogo, com todo mundo, e eu ficava com a assistente social assim, você já fez de gêmeos? Aí ela... Deise, uma vez. Eu falei, eu vou aposentar ano que vem, 30 anos. Eu fiz uma vez. Falei, mas de vez em quando aparece gêmeos, né? Aí ela olhou para mim, você não tem nenhum, o que você já quer 2? Eu falei, aí fiquei engolindo, né? Porque você tem que levar atestado de sanidade mental. Aí se eu contasse a minha história, eles iam pegar e arquivar o meu atestado de sanidade mental. Eu falei assim, fiquei calada, fiquei quieta, mas fiquei perguntando de gêmeos e tudo. Então, quando... a gente demorou para entrar, tive o aborto, tive tudo, e aí quando chegou ali por outubro de 2019, a gente viu que realmente tinha entrado para a fila, então ali a gente estava realmente habilitado, então a gente encheu o coração, nós estamos grávidos, e a previsão era de demorar mais 2 anos. Então a gente pegou toda a reserva que a gente tinha, quitou o apartamento, ficamos 15 dias Fernando de Noronha, fiz a viagem dos sonhos que eu queria, depois passamos por de Galinhas, ficamos, sabe aquela viagem? Voltamos assim, zerado mesmo, felizes, assim, zerados de dinheiro. Agora a gente tem um tempo para juntar aí nessa gestação, que se apressasse... Primeiro reconstruindo o casamento e o matrimônio, para preparar a chegada. Olha que interessante. E aí nós tivemos lá nesses 15 dias, foram as únicas férias que eu consegui ficar fora do celular. O quanto que isso é importante, né? Me conectei lá mesmo. Nem pega, né? Também. Exato. Maravilha, foi providencial, assim, foi muito providencial. Não pegar e aí eu desencanar. Isso é conseguir mesmo sair e deixar pessoas me substituindo no trabalho. Nós nos conectamos e aí voltamos, zeradinhos ali de outubro. Aí quando foi na véspera, no dia 3 da segunda, no dia 30 de novembro, na sexta-feira, eu e o Rodrigo andando no centro da cidade, a gente comprando materiais e presentes de Natal para as cartinhas que a gente pegava lá do norte de Minas. A gente sempre escolhia um menino, o outro uma menina, para a gente ficar comprando como se fosse para os nossos filhos. Então a gente saía para comprar e o pessoal ficava assim, mas isso? Eu falei, e aí a gente queria o melhor. Aí quando saímos lá do centro, aí tinha uma mensagem assim, Deise, aqui é do juizado. Se você ouvir essa mensagem até 18 horas, você retorna, senão você liga segunda-feira. Aí era 18h30, né? Só para o coração ficar. Aí nós fomos para Ipatinga, viajamos e boquinha de siri, nada de contar nada para ninguém. E fomos ouvindo palestras sobre filhos, sobre gestação, essas coisas todas de educação. Aí na segunda, todo mundo fala que mulher que é mais curiosa, né? Mas aí quando deu 13h15, Rodrigo me ligou. Já ligou lá no juizado? Eu falei, não, peraí, deixa o povo sentar lá, chegar, né, lá para 1h30 eu ligo. Aí nem deu 2 minutos, a assistente social me ligou. E aí, na hora que ela ligou, e falou assim, tinham 2 meses que a gente estava na fila, né? Então, a gente achou que era filho, mas tecnicamente era difícil ser, porque tinha muito pouco tempo. Aí ela vira e fala assim, Deise, tem um casal de gêmeos. Gente, eu ajoelhei porque ela falou a mesma frase do padre. Não foi assim, tem gêmeos, tem uma dupla. Não foi a mesma palavra, né? Conjunto de palavras ali. Tem um casal de gêmeos. E aquilo, eu comecei a chorar, e eu falava com ela assim, onde estão meus filhos? Ela, Deise, você tem que conversar com o Rodrigo, peraí que eu tenho que terminar de te contar por que da adoção. É um processo de emergência. As crianças foram abandonadas pela família agora, que estava em processo de recebê-las. Eles recusaram. Eles sofreram 2 abandonos, né? E aí eles dos entraram... genitores e depois de uma família aqui. Isso. E aí, como a família já estava levando para casa, eles já estavam começando a querer chamar de papai e mamãe, já estavam no processo de convívio, eles tentam procurar alguma pessoa muito rápido para eles não perceberem a lacuna.
Para não sentir muito aquela falta ali. E aí ela falou que foi tomar banho. E aí lembrou. Por quê? Quando acontece isso, eles têm uma autonomia de ir para a fila e escolher de acordo com o perfil das pessoas. Ela lembrou dos gêmeos quando você comentou. Ela falou assim, Deise, só pode... Veio na minha cabeça, a Deise falou de gêmeos. E aí ela não vai desistir, ela tem um perfil aberto. E ela falou que queria menor de 1 ano, mas se fosse maior de 1 ano, para não deixar de ligar para ela. E eles aí... estavam com 2 anos, iam fazer 2. Né? Isso. Eu lembro deles demais. E aí... Conviveram muito com Leiloca na aula de música. Nossa, de musicalização. Saudade, né? Nossa, saudade, um momento muito bom, muito querido. E a musicalização, falando aí, é tão importante que o nosso filho começou a falar só através da musicalização. Não, sem precisar, vida. Sem precisar de fonoaudiologia, fonoterapia, né? Eles fizeram para avaliação. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei, onde estão meus filhos? Ela disse, espera aí, eu tenho que te explicar tudo. Eu falei, onde estão meus filhos? Aquilo ali, casal de gêmeos. Eu não queria saber o que eram meus, não tinha como fazer. Ela, deixa eu te explicar, você tem que conversar com o Rodrigo. Isso aqui. Eu falei, me conta onde que tá, pelo amor de Deus. Aí você me contou, quando você me ligou contando emocionada, logo de cara, porque você me contou que isso me chamou muita atenção, até por isso eu trouxe a imagem. Não sei se você vai se recordar disso, mas que na hora que ela falou que tinha um casal de gêmeos, você estava na sala assim, você olhou para a imagem. E quando você olhou, você viu 2 talhas. Olha, e aí você fez a leitura de que cada talha era um filho ali, né? Porque é o casal, mas era o filho. Então eu falei assim, gente, que lindo tudo isso, né? E na hora que eu pergunto, até que enfim que ela falou onde eles estão, o abrigo onde eles estavam chamava nada mais, nada menos que Casa Mãos de Maria. Mãos de Maria. Não tem condições. Eu vi a Mãos de Maria entregando. Então, assim, eles estavam ali guardados esse tempo, entrou nesse processo de emergência. Por quê? Porque como a gente tinha virado tudo muito ali, eu e o Rodrigo aprendemos a viver dessa providência, de abrir a espera, de cultivar o nosso relacionamento, foi rapidíssimo. E aí a gente pôde encontrar com os meninos que estavam que nasceram. Foi que dia a visita no abrigo, Deise? E aí a gente entrou no trabalho de parto, porque eu tive aborto, mas também tive trabalho de parto. Porque aí ela falou, onde estão meus filhos? Ela falou, você não pode ver agora. Tem que esperar amanhã. A gente vai agendar com a psicóloga. Nossa Senhora. Amanhã, às 13 horas. Vocês passam no psicólogo e depois vocês vão para a briga. Eu, não. Cadê meus filhos? Aí eu falei, aí, Rodrigo, vamos embora. Rodrigo, nós estamos em trabalho de parto. Nós vamos preparar para ver a carinha dos meninos amanhã. Nós vamos preparar. E o Rodrigo, mas como você já falou, Rodrigo, um casal de gêmeos, pode estar qualquer condição, é nosso. A gente não tem... Tem uma resposta, frase... assim, uma profecia maior que essa. E detalhe, a gente achou o padre. Achou ele, batizou 4 anos depois, achei o padre. Liguei na paróquia, porque com gêmeos, né? Vocês lembram a aventura que era, né? Sim. Eles são, né? Tranquilos, quietinho. Primeiro dia que eles foram visitar lá em casa, foi olhar para estar no show, estava em cima da mesa, no lustre. Então, era bem tranquilo para eu ficar ali cuidando. A gente não teve babá no início. No início era a pessoa que é nosso braço direito, esquerdo, que continuou cuidando da casa e eu fui cuidar das crianças. Ninguém acreditava que eu ia largar o emprego, assim, as minhas 1000 funções, mas a gente foi atrás, eu fiquei ali trabalhando com eles, né, que virou meu principal fonte de cuidado, e aí não dava nem para sair, para ir para a paróquia. Eu falei, eu vou ligar na paróquia, descobrir se o pai está lá, senão eu vou começar a procura. Que aí logo que eu queria batizá-los. E aí sabia que eles não eram batizados, o abrigo conseguiu me dar essa informação. É muito lindo, gente, vem tudo pronto. Você vê as coisas mais lindas e olha como que a vida é, ela sempre te devolve coisas lindas. Nossa, a história do CGP? Que eles passaram no CGP enquanto eu estava lá trabalhando. Olha que coisa mais linda. Eles passaram o primeiro Natal deles lá, com infecção de ouvido este ano. Quando ela era diretora clínica lá. Eu estava diretora lá. Que coisa, né? Não, eu aceitei a diretoria depois. Eu estava coordenadora lá. Eu aceitei a diretoria depois deles, de gratidão ao SUS. Por quê? Porque eles passaram, a Esther passou 2 vezes na UTI do Odilon Beres. E foi extremamente bem cuidada, enquanto não tinha ninguém por ela lá. E isso é maravilhoso de ver. E o relatório de alta deles, da maternidade, do
do Odilon, veio todo cheio de adesivinhos. Ai, que lindo. Que era a coisa mais linda. E eu lembro que quando eu era residente do Baleia, que eu fazia estágio no Odilon, eu amava essa parte, levava caixas de adesivo para caprichar dos filhos dos outros. E os meus vieram com aquela beleza. Eu tinha uma amiga que odiava, né? Ela falava assim, lá vem você com esses adesivos, não sei para que isso. E eu falei assim, um dia voltou para mim, né? E aí vem o histórico todo deles, eles não eram batizados. Liguei na igreja, queria falar com o padre. Ele atendeu o telefone. Eu falei, ei, padre, eu ia ir para conversar com o senhor, mas já que o senhor atendeu, o senhor falou, falei isso, minha filha. Então tá certo, foi Deus que falou, né? O padre responder assim, não é? Quantas pessoas aprendem? Ainda bem que o Espírito Santo usa a pessoa, mesmo sem ela querer. Sem Mas perceber, aquele né? dia eu senti que foi Deus falando mesmo. Ele falou, então vamos embora batizar, a gente marcou e ele batizou os bonitinho. meninos e a profecia Se cumpriu. se cumpriu. Que lindeza. Isso é muito, É uma muito... história, né? Nossa, Que bonito história. demais. E aí, sempre eu com minhas histórias de fotografia aqui. Eu quero saber que dia que vocês pegaram eles. Porque ela foi pro abrigo, mandou a foto pra mim. Gente, a foto linda deles no abrigo, assim, no primeiro dia já. Depois do trabalho de parto tem selfie, igual o selfie de sala de parto. Em 2 horas que a gente estava no abrigo, já tinha selfie nós 4 lá e parecia família. Kenny, e é interessante que a Deise hoje tá com o cabelo escovado e tal, mas quando ela tá com cachinho natural, não, ela parece parece. Tem uma frase que vocês Tem usaram filha no parece post. fisicamente, é uma coisa impressionante. Tem uma frase maravilhosa. Eles não foram feitos por Nós, mas foram exatamente para nós. Maravilhoso, maravilhoso. Exatamente, maravilhoso. porque eles são... Não, eles parecem, eu conheço os meninos. Eu conheço Até menininhas. ele também tem um foto- jeitinho do Rodrigo, Não, cara. isso é uma coisa que sempre E é- me intrigou no processo de adoção, porque não é só no contexto da Deizinha, eu já acompanhei em outros, porque eu até, antes de eu ter a Leila, eu com 4 meses eu estava na festa do grupo GBH, eu estava lá ajudando na festa junina, porque eu imaginava que era o caminho que eu iria fazer, né, assim, quem sabe ainda, né, assim, a Leila até fala, mamãe, se meus irmãos, eu falei, filha, eles já nasceram, eles estão aí, eu sempre respondo assim, porque a minha ideia é a adoção tardia, mais de 7, né, mas é isso, é uma coisa que sempre me intrigou, eles sempre têm algum quê, de assim, né, assim, é muito parecido, inclusive não fisicamente, é inacreditável, Eu né? tinha um vizinho que tinha sido adotado lá em Patinga e ele era isso, a cara da família. Só que na minha percepção de antes de viver essa realidade, era que a gente se tornava parecido, porque a gente vai ficando, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de, né? Não, mas o deles Mas os é traços aparência físicos, física. Já né? vem É impressionante. fisicamente. E os meninos Ninguém que não sabendo, vendo umas fotos de família, diria que eles... não né, falam, é, ninguém fala, e já teve vezes das pessoas não acreditarem. Eu falando Não que era não acreditar Ah, o que... olhinho, eu parecia Mas, ô demais, Deise, eu queria assim. fazer a cronologia pelo seguinte, eu sei que você pegou eles no abrigo, e aí teve uma história que eles liberaram pra passar o fim de semana com você e tudo, e ela agendou o book Não, de tanto que eu Natal. falei que dê as fotos lindas, foi dessa época, Não, foi da não, música. e aí já eu falei, eu tô indo, ela foi no estúdio fazer a foto dela de mulher, com aquele drama, e aí eu falei assim, você vai voltar aqui com seus filhos. Eu falei isso no dia da sessão, só que eu imaginava que você ia demorar muito também, né? pessoal, Naquele mesmo ano, e aí antes do Natal, eu lembro que foi uma loucura, porque, tipo assim, o Natal era dia 25 sempre foi, né, gente? É igual sexta-feira da Paixão, continua sendo sexta, né? Costuma ser. Que dia vai cair sexta-feira da Paixão esse ano? Na né? sexta, Na né? sexta, É. então tá. Que dia que caiu, né? É. Mas e aí ela chegou com os meninos pra fazer foto, foi comprar roupa, aquela coisa toda, e os meninos ali naquilo tudo. E eu fiquei assim, eu fui testemunho ocular dessa história, né? Eu vi aquele processo de como que ela chegou ali do evento e depois esse processo, e foi tudo muito rápido. O evento foi em agosto, né? Essa mulher renasceu quando ela chegou no Natal daquele ano, né? Eles com 2 aninhos e hoje eles estão com 8, né? Eles são da idade da Leilão. E todo ano eu faço ensaio de Natal, eu tô Sim. contando a história da família. Sim, eles foram um super presente de Natal. Então, a gente recebeu a notícia da guarda temporária muito rápido. Eles anteciparam, porque foi muito rápido. Com 2 horas de abrigo, eu falei, a gente estava tirando foto lá no quintal, nós 4, como se fosse família mesmo, assim, já conhecêssemos mesmo. E aí, com aquele questão ali, o judiciário ia entrar de recesso. E aí eles começaram a avaliar um pouco mais rápido. E aí, antes mesmo deles liberarem lá a guarda, eu falei, Vivi, não, já vou garantir o book de Natal. E aí, na véspera,
de Nossa Senhora de Guadalupe, mais uma vez, né? Dia ali, véspera do dia que a gente fez o booking. Aí era dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a gente recebeu a notícia que ia ter já a guarda temporária. E aí a gente saiu correndo, porque aí o quarto, que era para ser planejado, maravilhoso, que vocês vão ver lá no livro, virou o quarto de berço desmontável. Que a gente saiu correndo para o shopping, comprou 2 berços desmontáveis. E aí a gente tinha 2 dias para levar os meninos para casa. O trabalho de parto, a gestação foi longa, mas o processo aí do trabalho de parto foi muito rápido. Foi rapidinho. E quem quiser conhecer essa história, então, gente, tá aqui no capítulo do livro, Elas. Como é que a pessoa faz para adquirir, Deise? Então, aqui na Livraria Psi, em Belo Horizonte, na Rua Sergipe, está vendendo. No site, na Editora Lisboa também. E eu tô com a Dani, que é o braço direito e esquerdo, tá me ajudando a catalogar os pedidos para a gente encaminhar para as pessoas. E aí eu vou deixar lá na página o telefone dela, ela está recebendo e ela é muito caprichosa, atenciosa. Esse aqui, ela começou e tá chique demais e tudo, é porque é o capítulo, porque em breve vai ser o livro dela. Né? Porque essa história, né, Deise, ela ainda tem desdobramentos que vão vir no segundo livro, né, que você vai poder trazer com mais detalhes. E dizer, assim, que lindo demais, não? Eu fico que tão... testemunho, né? É muito bonito, né? Quando eu recebi o convite, eu ajoelhei e fui perguntar para Deus, assim, o que eu tinha para acrescentar nesse livro. E aí veio um versículo de um salmo que era cantar as maravilhas de Deus. Então, o meu capítulo, quando eu entreguei, falei assim, olha, é um testemunho. É um testemunho desse amor, da modificação, e tem tudo a ver com esse girassol, com essas borboletas que saem para brilhar, que traz vida. E aí depois dentro, conhecendo a capa do livro, conhecendo tudo, eu fui entender onde que... Aí? Deise, por que eu tô com essa camisa? Deixa eu explicar. Tudo bem, eu tenho um motivo, tá vendo aqui, né, gente? Mulher Maravilha, 1975, como diz o Aldo, eu só falo desses 50 anos. Enquanto a gente esconde idade, eu tô contando por Deus, Raimundo e todo mundo, né? Mas, quando eu tava decidindo, assim, se eu iria comemorar os meus 50, aí eu fiquei pensando, meu menininho fazendo 5, e aí eu pensei, cara, se eu colocar um 0 na vela, né, 5 mais 50, mas aí que tema que eu poderia fazer que pudesse ser para uma criança e para uma mulher, né? Uma mulher de 50 e um menininho de 5. Depois, lembrei que quando eu estava fazendo 40, eu comemorei com o João. Eu era a Rosa e ele era o Pequeno Príncipe. Aí, tô eu pensando nisso e tal, eu recebo. Ivana, você poderia montar o álbum pra gente da festa de aniversário dos meninos? Foi tudo muito rápido, muito corrido. Então, era a Mulher Maravilha. Ela e a filha de Mulher Maravilha e o Rodrigo. O Rodrigo não era o Superman, não. Era o quê? O Estevão é que nem o pai dele. Eles têm ideias mirabolantes. O dele era Doutor Estranho. Ah, Doutor Estranho. Que eu não conhecia agora. Eu nem conhecia. Mas ele não aceitou ser o Superman de jeito nenhum. Ah, que legal. Tem personalidade. Ele falou, mas eu tentei, tá? Mas ele não. Aí ficou não vou, Superman, ficou o Doutor Estranho e a Mulher Maravilha. Aí eu fiquei pensando, tá aí. Então vai ser isso. O Martinho é o Super-Homem, eu sou a Mulher Maravilha. E foi assim que a gente celebrou. Aí eu falei, fizemos uma camisa para marcar com a idade de todo mundo. Aí eu falei, camisa, vou escrever 50, não, porque no que vem já é 51. Então aqui a contagem tá feita. Aí a nossa caneca é diferente dessa vez. Não é das divas. Porque você já tem. Eu tenho das divas. Porque agora, gente, eu vou em todos os eventos que eu posso. Ela tem tudo da diva, mas essa daí é linda de um tanto. Acho que essa você vai levar pra Vila Pupilo. Que delícia. Que também não é da Deise Quintão, da Gaiolinha dos Pássaros, não. É outra coisa. É pra celebrar. Eu tô super emocionada. Que lindo. Que lindo. Quem é? Olha ela aí de novo. Que linda, é muito linda mesmo. Rosinha, delicadinha igual você, Deise. Fazer tudo que ele vos disser. Delicada e forte, assim como Nossa Senhora, né? Deizinha sempre teve, pra mim, essa marca. Muito, muito incrível. Eu agradeço muito e pensar que foi tudo através das mãos dela e da teocedência, né, que eu falei o nome do Estevão, que agora no clipe vocês podem ver que tem uma história, porque eu era apaixonada com o nome Estevão. Tem um afilhado que chama Estevão, de um casal muito querido, Jaida e Thay, que foi a Thay que me deu o primeiro livro, Adote com Carinho, que trabalha com adoção. Então, tudo muito ligado. Muito ligado. Tudo muito conectado, E um né? dia eu falei assim, pessoal, as meninas no trabalho falando assim, se você tivesse que escolher um nome diferente pro seu filho, qual você escolheria? Aí falando, Joaquim. Eu falei, sim, eu colocaria Estevão, mas eu não posso, porque eu já tenho um afilhado Estevão.
E não, aí, ele ganhou, não. Quando chegaram os meninos, que eu contei no grupo, assim, chegaram, nosso casal de gêmeos. Aí uma brincou assim, Estevão e... Aí eu, Esté. Aí ela ficou doida. Aí todo mundo começou a chorar, porque todo mundo lembra. Eu falei assim, não, Deise, fala sério. Eu falei, não, e já vieram com esse nome. E vai permanecer. E vai permanecer. Então, assim, quando é feito por ela, se a gente fizer tudo que ele nos disser, aprender a lição, que é aprender que não está no nosso controle, é confiar, esperar nele... Aí as coisas acontecem. A graça transborda. Lindo demais. Muito obrigada. Detalhes, né? Mas semana que vem Deise vai estar com a gente de novo. E aí ela vai poder contar, né? Ela saiu de Belo Horizonte, toda essa mudança, remeteu a mudança, todo esse processo acabou culminando também na mudança para Viçosa, né? Cidade que tem história para nós, né, Kênia? E aí, gente, olha que delícia isso. Nossa, fala não, isso aqui é uma nós estamos precisando inaugurar esse formato aqui no podcast. Chocolate lá de Curitiba. O trem gostoso. Gente, que esse é não é de frango, esse é daqueles proibidão. Não, esse é de Viçosa pra você. Esse é de Viçosa! Da Comidinhas da Dani, maravilhosa. Propaganda de que cobriu lá pra gente. Comidinhas da Dani. Ela cobriu o evento lá, o lançamento do livro foi todo de Comidinhas da Dani. Tudo perfeito assim. Você precisa ver o buffet desse lançamento. Aqui é um negócio assim do outro mundo. Um chocolate com damasco, com... Enfim, maravilhoso. Delicioso. Então, semana que vem a gente está junto e aí nós vamos falar de um tema muito importante. Já vamos dar o spoiler aqui, que é sobre a questão da vacinação. Importantíssimo, Nossa Senhora. Deise traz dados aí alarmantes pra gente sobre e assustador. A baixa da pais vacinação. Que não levam, né? Sem comentários. É isso aí. Temos que... Semana que vem, Kênia, o assunto semana que vem. Curte, compartilha. Se inscreva no canal, a gente está crescendo o canal devagarinho, a gente está quase chegando em 1 milhão. 1 milhão, rapidinho. Milho grande, assim, ó, grandão, assim.